a sua mãe fez uma pergunta sobre essa questão que a gente mencionou agora, do envolvimento com a família. Porque isso é só um exemplo, mas eu sei que são vários exemplos de que a criança começa a ir nas atividades, enfim, começa a frequentar. Os pais começam a ver essa diferença na criança em casa, né? Que isso acontece. E aí ela começa a atingir a família, né? Alcançar a família, que começa a ver a diferença dela. Às vezes os amiguinhos da escola que começam a ver a diferença nela. E aí isso vai se multiplicando, né? Isso. Porque, assim, você pode tanto desenvolver ações diretamente com crianças e adolescentes. Uhum. Só que, assim, a gente tem um momento que a gente percebe que isso não basta. Uhum. Por mais que a questão da influência, da diferença da criança e o pai, né, ele acabe ali ficando curioso e tudo, mas existe um momento que você vai precisar atuar também com esses pais. Por exemplo, a gente estava num evento com a igreja, né, os missionários. E eu estou tentando falar de uma forma que não exponha, sabe? Muito bem. Entendi. Mas assim, os missionários aqui do Rio, a gente participou de um evento com a igreja parceira. E até a missionária Vitória, né, ficou com um grupo. Cada dia a gente tinha um momento de compartilhamento com um grupo da igreja. E ela ficou com as mensageiras. E aí tinha uma menina no grupo das mensageiras dessa igreja que, em um determinado momento, compartilhou com ela. Falou assim, meu pai é muito duro comigo, né? Muito rígido. Né? Meus pais, eles cobram muito. Então, assim, ela vive nesse ambiente, né? Sim, nesse contexto, de muita né? cobrança, que a gente sabe que é o pai querendo o melhor para Claro, ela, é óbvio. Mas ela sentia isso, ela sentia a falta de afetividade, né? Sim. E às vezes é o que marca para a criança, É o que né? marca, exatamente. E hoje não é muito difícil a gente encontrar isso, né? Os pais trabalham, precisam, né, colocar comida dentro de casa Sim. e tudo. E às vezes falta essa parte, o tempo para os seus filhos e tal. E aí ela sentindo isso, né? Ela compartilhando isso com a Vitória, sobre esse excesso de cobrança que ela vivia. E aí, no final desse evento, uma das ações, né, todo mundo estava participando, recebeu algumas cartas de amigos, familiares, e enfim. E aí, a mensageira, ela leu a carta do pai dela, falando que amava ela. E ela começou a chorar. E ela foi, assim, chorando para a Vitória, falando assim, foi a primeira vez que meu pai disse que me amava. Nossa. Então, pensa, é uma mensageira do rei. Ela está na igreja, ela cresceu na igreja, o pai dela é da igreja. Só que, em algum momento, essa falta de afetividade se tornou um hábito ali entre a família. E aquilo ali estava marcando aquela menina. Sim. E aí ela chorando, porque na carta estava escrito que, né, o pai dela amava ela. E aí Vitória veio contar chorando, a gente começou a chorar, todo mundo chorando. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Tá vendo como que tá tão perto, e são coisas assim que às vezes a gente não se atenta. Sim. Então o viver, ele precisa trabalhar com os pais também, sobre a importância da afetividade com os filhos, né? Sobre a igreja precisa promover ações. Então, às vezes, a gente foca muito no mês da família, né? Mas é um ano inteiro de ações que a gente pode realizar, de programações na igreja que envolvam a família, que envolvam os seus pais, né? Tem uma igreja que a gente conhece que faz um trabalho muito legal, que é o jantar. E aí tem o jantar dos pais com as filhas. E em um outro momento tem o jantar das mães com os filhos. Olha que legal. E aí eu perguntei o porquê, né, desse jantar. E aí eles falaram, não, nosso objetivo é para que no jantar dos pais com as filhas, as meninas possam sentir como elas devem ser tratadas pelos homens de forma geral. Sim. Então, e no das mães com os filhos, a gente ensina os meninos a tratarem bem as suas mães. Então, sendo gentis, cavalheiros, tendo educação, as meninas tratando as meninas bem. Então, assim, eles têm um objetivo muito legal. E isso cria um vínculo. Com certeza. Né? Tá ali o pai. De repente, aquele pai nunca tenha jantado com a filha dele. Sim. Então, a igreja precisa incentivar essas pequenas ações de afetividade, de comunhão, né, de estarem juntos, porque isso também faz parte. Sim, muito legal.